Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Atualizações e informações sobre o Vasco da Gama e a última rodada que acabou agora há pouco com o empate do Cruzeiro em Alagoas, uma rodada de muitos empates dos times, aliás, absolutamente empate em todos os jogos aí que envolviam times do G4 ou do G5, né, que agora entrou o Tombense, né, mas o Tombense ganhou. Enfim, vamos falar aqui sobre atualizações do Campeonato Brasileiro da Série B, do Vasco, trazer notícias aí de um novo executivo que já está assinado com uma empresa americana. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que esse é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e falar da nossa parceira 1xBet. A 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. O link da 1xBet está no primeiro comentário, você vai fazer o seu cadastro lá, o código promocional do Cerrado, você ajudou o canal a continuar tendo parceiros aí, importante, fundamental essa parceria. Amanhã tem o jogo América e Palmeiras, estão pagando 4,20 na vitória do América, 3,64 no empate, 1,87 na vitória do Palmeiras no XBet, Canal Vascaíno do Cerrado 2022. Vamos lá, agora vou começar com informações, vou começar com a do executivo que eu falei. O Vasco não, né? Segundo o Vene Casagrande, jornalista aí do dia, a SAF Vasco, né, ou a 777, já tem aí um executivo de futebol, que é o homem, o cara que vai montar o elenco do Vasco para a próxima temporada, né? Trata-se do Paulo Brax, que é o ex-executivo do Internacional, né? Foi demitido esse ano no Internacional, né? E o Paulo Brax já assinou uma espécie de um acordo com a 777 e ele vai ser aí o cara, o manda-chuva no departamento de futebol do Vasco. Então, isso se a SAF passar, né? Tem muita coisa aí se a SAF passar. É o que dizem aí os jornalistas. Essa é a primeira informação com relação a 777, mas tem também a comissão dos 14, era 15, né, que foram escolhidos pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Eram 15, eu tô falando que são 14 porque o Júlio Brandt, apesar de estar dando notinha de como que é a avaliação lá dos contratos da 777, ele nem sequer foi lá ver uma folha desse contrato. Então são 14, essa comissão vai entregar amanhã, ou entregaria, ficou de entregar amanhã, um relatório final, um parecer sobre o que eles viram, sobre todo o estudo que eles tiveram com relação ao contrato. Através desse parecer, o Conselho Deliberativo vai votar sim ou não para a venda do futebol do Vasco, da SAF aí, para a empresa 777. Mas ainda tem um imbróglio da liminar que ainda não caiu. Eles disseram que ela ia cair, estão esperando até agora. Então essa liminar não caindo, o procedimento dentro dos conselhos ainda está interrompido. Não vai continuar se essa liminar não cair, beleza? Agora vou trazer uma informação do futebol. O Riquelme, vou botar imagens dele saindo do jogo de ontem. Ele teve uma lesão muito séria, uma lesão ligamentar, né, e vai precisar passar por cirurgia. A lesão no ligamento cruzado anterior esquerdo, e não era, obviamente, para ele ter voltado para campo. Qualquer médico ali deveria ter barrado a volta. Ah, mas a gente ia ficar com um a menos. Mas essa volta, aquela forçada que ele deu com o joelho, com o ligamento cruzado rompido, com certeza agravou mais a situação e pode atrapalhar aí, ou demorar, ou ser um procedimento mais complicado para que ele volte a campo. Então, muito triste aí pro garoto, né, que a gente cobrava aí mais participação, embora não tenha entrado bem nesse último e no penúltimo jogo. Mas é sempre triste você ver um jogador que está ali batalhando, trabalhando, se lesionar, uma lesão séria, e vai ficar um tempo afastado. Falar em tempo afastado, quem está voltando depois de uma lesão séria e um tempo afastado é o meia Sarrafiori, o argentino que se lesionou também. Já vai fazer uma espécie de um teste amanhã, né? E passando nesse teste ele já vai ser liberado para voltar ao campo, para voltar a se relacionar para as partidas. Então vai ficar à disposição o meia Sarrafiori. Sobre o Alex Teixeira que chegou bem fisicamente, o diretor médico do Vasco, né, o Gustavo Caldeiras, disse que provavelmente a estreia dele realmente só vai ser no dia 31/7
contra a Chapecoense. Então tá aí o Sarrafiore voltando, já vai ser liberado para jogo, né? O Vasco joga contra o Vila Nova no sábado e na quinta-feira encara o CRB jogando em São Januário. Pode ter o Sarrafiore de volta já nesse jogo contra o CRB, mas o Alex Teixeira só no final do mês contra a Chapecoense, segundo o diretor médico do Vasco. Pode ser que as coisas mudem? Pode ser que as coisas mudem, mas a princípio ele só vai voltar aí, ou ele só vai estrear no jogo contra a Chapecoense. Bom, com o empate do Cruzeiro hoje em 1-1, ficou muito embolado ali o G4, essa briga no G4 ela promete ser mais acirrada aí no segundo tempo, né? O Cruzeiro que terminou campeão do primeiro turno com 7 pontos do segundo colocado, que é o Vasco. O empate hoje foi a 42, o Vasco tem 35 pontos, o Bahia tem 34, o Grêmio é o quarto, tem 33 e o quinto colocado tem 28 pontos, é o Tombense, o quinto colocado. Então você teve o empate do Sport em 0-0 contra o Vila Nova e os outros clubes que estão ali brigando no G4, todos eles empataram em 1-1. Vou dar um exemplo. O Vasco empatou com o Ituano 1-1, o Bahia empatou com o CRB 1-1, o Brusque empatou com o Grêmio 1-1 e hoje o CSA, o Cruzeiro saiu na frente, o CSA buscou o empate, teve chance de virar o jogo, tem muita chance de gol, então o CSA buscou o 1-1 e assim o campeonato, essa briga no G4, ela ficou embolada. É importante o Vasco ter ou conseguir reforços, porque a gente viu que a gente não tem lateral, a gente viu que o nosso meia só depende do Nenê. Aliás, o Palácio pode estar voltando também, acho que já está voltando para a próxima partida contra o Vila Nova. Mas a gente precisa de meia, a gente precisa de atacante de velocidade, a gente precisa de um centroavante. O Vasco precisaria de reforçar esse time para garantir essa vaga, não dar mole na Série B, porque embora a gente tenha conseguido uma pontuação legal, terminado aí na segunda colocação no primeiro turno, embora tenha acontecido isso, o Vasco dentro de campo mostra um futebol medonho, triste, e que deixa a gente com uma interrogação muito grande se esse time vai continuar com essa inconstância e aí, numa sequência, que eu falei que uma sequência ruim podia botar tudo a perder, a gente já queimou aquela gordura e hoje a distância para o terceiro e o quarto, ela já é mínima, né? O Bahia está 1 ponto atrás, o Grêmio está 2 pontos atrás, né? Então, 7 pontos do quinto colocado. O Vasco, se continuar com esse futebol, agora o sistema defensivo, que era o que a gente tinha de mais sólido, começou a falhar, a tomar gols. Se continuar com esse futebol, a gente pode colocar tudo a perder no segundo turno. E a gente não pode de jeito nenhum. O Vasco tem que continuar, se não conseguir convencer no futebol, que volte com o futebol de resultado. Para mim, a gente não tem nenhum lateral. Agora que o Riquelme se machucou mesmo, tá fora, é só o Edmar, o Léo Max e o outro Gabriel Dias, a gente tira os 4. A gente não tem nenhum lateral. Eu acho que o Vasco deveria, agora também, para você implementar um novo sistema de jogo, é difícil, né? Mas tô falando eu jogaria, não sei se ia dar certo, né? Porque você não pode dar opinião, tem um monte de gente que vem aqui, você tá louco? Você tá louco? Eu jogaria com 3 zagueiros e sem lateral. Eu tiraria os 2 laterais. Aliás, o Vasco não tem lateral, essa é a realidade. Eu jogaria com o Danilo Boza, eu jogaria com o Quinteiro e o Anderson Conceição nessa trinca defensiva, né? E entraria no 3-5-2. Colocaria ali um meio de campo com 2 alas. Aí sim, você bota o Alex Teixeira de ala de um lado, o Figueiredo de ala do outro, com o Nenê, Palácios, Yuri Lara e o Juninho e o Andrei Santos no meio de campo, e no ataque você podia colocar ali, sei lá, o Getúlio ou então o Raniel. Eu nem vi, porque o meio de campo, eu tô falando aqui, 2 alas, o Figueiredo e o Alex Teixeira. Vamos botar aqui os 2 de ala. No meio de campo você teria 2 volantes, né? Você teria o Andrei Santos e o Yuri Lara, mais 2 meias de criação, o Palácio e o Nenê. São 4, então são 6, com um atacante que seria o... então botaria o Raniel de centroavante, com o Teixeira fazendo esse segundo atacante, e nas alas ali, aí você tinha que improvisar ou o Figueiredo, e aí um desses do meio ia coalhar, né? Enfim, daria para fazer alguma situação e a gente jogar sem lateral. Ou com esses 6 que eu falei aí, os 4 no meio de campo e os 2 alas, ou dava para você jogar com menos 1 no meio de campo e 2 atacantes. Como é que você montaria esse time? Ficou um pouco confuso?
Mas é isso, eu só queria dizer que no final eu tiraria os laterais e jogaria com 3 zagueiros. Por isso que eu não gosto de ficar falando de esquema tático e minha cabeça dá um nó, né? Mas tá aí, eu faria dessa maneira. Deixa a sua opinião aí. Grande abraço, fique com Deus, curte o vídeo e saudações vascaínas.